O ano 1922. O mundo redesenhado depois da Primeira Grande Guerra. A semente do nazismo estava plantada. No Brasil, um século de independência. A velha república em crise. Insatisfação com a economia, nos quartéis e nas artes. Esse era o quadro. Era preciso mudar, criar. A história das artes no Brasil se divide em antes e depois da Semana de Arte Moderna. Era assim, ficou assim. Interpretar entrava na moda. Ficamos modernos, modernistas. A curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente estamos inaugurando hoje é um aglomerado de horrores. O respeitável público veio, viu e não gostou. Era chocante demais para a elite conservadora da época. Os modernistas insistiram. Foi uma semana de poesia, arquitetura e artes plásticas com música de Heitor Villa-Lobos. São Paulo, 10 milhões de habitantes. Na década de 20, eram 500 mil. E o escritor Mário de Andrade já chamava a cidade de Pauliceia Desvairada. Abrasileirou a língua portuguesa, deixou a rima de lado e passou a escrever como se fala. Pai do movimento modernista, deu à luz Macunaíma, herói nacional sem nenhum caráter. Que preguiça! O incansável Mário de Andrade ensinava: precisamos ser nacionais para que possamos ser universais. Vejam só aqui um trecho da Pauliceia Desvairada, que foi uma resposta, aliás, lá para aquela crítica do seu Monteiro Lobato, quando ele criticou a Anita Malfatti pela sua exposição de 1917. Belo da arte, arbitrário, convencional, transitório, questão de moda. Belo da natureza, imutável, objetivo, natural, tem a eternidade que a natureza tiver. Arte não consegue reproduzir natureza, nem é esse seu fim. Todos os grandes artistas, ora conscientes, o Rafael das Madonas, o Rodin de Balzac, Beethoven da Pastoral, o Machado de Assis do Brás Cubas, ora inconscientes, a grande maioria, foram deformadores da natureza. De onde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Agora vamos às obras. Colombina, do Ferrinhaque, estava lá toda bonitinha e colorida. Ela não tá nem de vestido, ela tá usando uma calça, uma roupa super justa que lembra as artistas de circo que se apresentam hoje em dia. Mas a gente tá falando de 1922. Outra coisa, desenho aquarelado. Gente, tem livro que fala sobre a questão das obras de arte feitas em papel não terem o mesmo valor. E aí eu estou falando de valor financeiro das obras feitas em tela. Porque o papel servia de rascunho, não era um material nobre, mas estava ali, dando já as suas caras, mostrando que também é suporte para arte, sim, não é só para rascunho. Aqui, gente, da Zina Aita, Homens Trabalhando. O tema, se vocês perceberem, vai beber lá no realismo francês, porque nós estamos vendo pessoas comuns trabalhando, aparentemente calçando uma rua, talvez de São Paulo, já que a gente está falando aí de uma cidade que estava num crescimento gigantesco nessa época, né? E vejam, a pintura é toda manchadinha, lembrando o impressionismo. As sombras estão em azul, tá abdicando daquele claro escuro lá da pintura acadêmica. Os rostos não são nítidos. O que nós temos nitidez é no trabalho, mão de obra. Trabalho braçal. Estudante russa, já tinha sido exposta lá em 1917 pela Anita Malfatti, então com seus traços aí bem expressionistas, que a gente pode perceber, nessas linhas que parece que ela faz com força, eles são bem vigorosos.
Isso caracteriza expressão da artista, um certo nervosismo, uma ansiedade nessa linha, sentimento forte, expressionismo. O Farol de Monregan, ela fez quando estava na Europa ainda. E se vocês lembrarem, prestarem atenção, essa parte aqui, ó, lembra muito esse Prestes do Vincent van Gogh. O céu lembra as cores do Cézanne. Então a gente começa a perceber aqui novamente a influência europeia na obra da Anitta. Novamente com traços expressionistas, a mulher de cabelos verdes. Essa também estava na Semana de Arte Moderna. E a gente vai perceber também o seguinte, lá nas vanguardas europeias existia uma influência muito grande da arte oriental, porque eles meio que tinham descoberto a arte oriental naquela época, então virou moda na Europa, tal, os marchands vendiam obras japonesas e acabou influenciando os artistas daquela época. Então, se vocês olharem aí os olhos dessa mulher, a própria maneira que ela está prendendo o cabelo, vai lembrar a figura oriental. E se vocês puxarem bem assim, muito pela memória, o Henri Matisse pintou a mulher verde, que era a esposa dele, que também estava com o cabelo preso dessa forma. Então, talvez haja aí uma referência, né, à obra pauvista do Henri Matisse, que as linhas vigorosas, sempre lembrando o expressionismo. Então, a obra da Anitta, ela meio que dança entre o fauvismo e o expressionismo. Aí, já falando do nosso Brasil, né? A representação dessa mulher, né, que representa os nossos traços miscigenados, os traços do povo brasileiro. Nos tempos da escravidão, saía para vender as frutas e legumes produzidos na fazenda e dava o dinheiro para o seu senhor. A gente tem uma pintura que lembra essa daí, que é uma pintura do Debré, lá do período da missão artística francesa. Talvez uma negra de ganho, né? Quando eu olho essa obra, eu não tenho como não lembrar da obra do Debré, bem anterior, do tempo da missão artística francesa, olha só. Negra tatuada vendendo caju. Vejam que as duas estão na mesma posição, né? Só que essa daqui tem uma atitude passiva, uma atitude de quem está esperando ali, cansada para vender. Essa aqui tem uma atitude ativa, ela parece que está indo em frente, né? Ela está conquistando o destino dela, mas não consigo pensar que não houve uma influência da obra do Debré nessa obra da Anitta Malfatti. Atrás aqui a gente vê, né, as folhas das bananeiras e em vez de caju, a moça tem aqui várias frutas que representam aí um Brasil tropical que a gente não conhece direito, né, na nossa região. Essa aqui, gente, ventania. Sério, gente, se a Anitta não teve contato com a obra do Van Gogh, é impossível, né? O cipreste aqui, o movimento que ela dá nessa pintura, a gente percebe nitidamente a influência do Van Gogh. Não podemos esquecer que os artistas do expressionismo foram muito influenciados pela obra do Vincent van Gogh. E da mesma maneira, quando a gente olha a obra do Van Gogh, que o nosso olhar se movimenta pela obra, a obra da Anitta Malfatti também, o olhar da gente dança conforme as pinceladas dela. Mário de Andrade II, a gente sabe que ela tinha uma paixãozinha pelo Mário de Andrade. Vocês podem saber melhor no vídeo que eu vou deixar o link ali, falando da relação entre os dois. Nas praças, no parque, na fachada, até no cemitério. A marca de Vitor Brecheret está em cada canto da cidade. O escultor moldou o símbolo de São Paulo. Foi uma longa marcha. O monumento às bandeiras levou 30 anos para ficar pronto. E escondido entre negros, índios e mamelucos, lá está ele, o italiano que deu vida à Cidade de Pedra. O Vitor Brecheret também estava presente na Semana de Arte Moderna. Essa é uma das obras que ele apresentou lá, chamada Cabeça de Cristo, apelidada de Cristo de Trancinhas. Vejam bem, Jesus Cristo era judeu e os judeus costumam utilizar aqueles dois cachinhos mais longos na frente do seu cabelo. Talvez o Brecheret estivesse fazendo uma referência a isso. Essa representação não usa o kippah, que os judeus sempre usam sobre a cabeça, para sempre
sempre lembrar que existe algo acima deles, nesse caso Deus, né? Mas é Jesus Cristo, um Jesus Cristo de pescoço alongado, um Jesus Cristo que dá uma agonia quando a gente vê. Esse foi o Cristo que o Vitor Brecheret apresentou na Semana de Arte Moderna. Esta é a Daisy. Olha, gente, o charme da Daisy. Ela é quase uma escultura clássica, a gente olhando, né, o mármore branquinho ali, só que fica no quase. Olha isso aqui. Essa parte que a gente podia pensar até que seria um detalhe de um vestido, é o mármore esculpido de uma forma que se deixa o sinal dos instrumentos que esculpiram o mármore. Isso é característica da escultura impressionista. Vai lembrar a escultura do Rodin. Não é à toa que o Brecheret chegou a ser chamado de Rodin brasileiro, porque a gente percebe aí a influência europeia na obra dele, mesmo quando não é deformada como é a tradição das esculturas do Vitor Brecheret, que são bem mais geométricas. Olha que legal, gente. Vitor Brecheret também apresentou na Semana de Arte Moderna a maquete da obra Monumento às Bandeiras, que foi concluída acho que em 1954, fica na frente do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Ela não foi concluída da mesma maneira que está aí na maquete. Essas representações, essas deidades gregas que aparecem aqui, não estão na escultura que foi executada. Se vocês olharem também as patas aqui do cavalo, são muito mais geometrizadas na escultura que foi realizada posteriormente, mas ela já dá uma grande ideia, né, bem próxima do que viria a ser. Aí o Monumento às Bandeiras, né, tombada como patrimônio histórico em 1984. Gente, olha só o tamanho dela. Ela tem 11 metros de altura, quase 8 metros e meio de largura e quase 44 metros de comprimento. Então, agora que vocês já viram o que foi executado, eu vou voltar um pouquinho na maquete para a gente fazer jogo dos 7 erros. Mentira, mas eu quero que vocês comparem com o que foi realizado. Horror Dolorosa. Essa obra que o Vitor Brecheret fez é inspirada no livro que tem o mesmo nome, um livro escrito pelo Guilherme de Almeida, também modernista, e vai contar a história de uma monja que ela, na verdade, se apaixona. Como ela não pode realizar o seu amor, ela vai e se torna uma monja. Então tá falando da dor dessa mulher. Esse olhar terno, olhando o corpo, lembra a Pietà do Michelangelo Buonarroti, que a Maria toda serena segurando Cristo nos braços. Só que na verdade essa obra fala de um amor que é mais carnal do que espiritual. Mais uma provocação dos modernistas. Aqui do Harber. É uma obra bem estilizada. A gente vê assim a crueza ali do material, as marcas do entalhe na escultura. E ao mesmo tempo que a gente vê essas marcas fortes que parece que machucam a madeira, você percebe toda uma tristeza na expressão dessa escultura, mesmo o rosto não sendo nítido. E no colo, ela segura aqui, ó, o bebê. Mas esse bebê não tem o tamanho de uma criança. Ele é menor. Fica para pensar o que o Harber quis falar com essa escultura. Sempre algo para dizer. Do Di Cavalcanti, uma fase que o pessoal fala que era da penumbra, né? Ele faz aqui em giz pastel a obra Amigos, Boêmios, pessoal que se encontra na noite. Vicente do Rego Monteiro, retrato do Ronald de Carvalho, que também era modernista. Vejam só, a obra do Vicente do Rego Monteiro, ela tem uma coisa de diferente. Ele faz a obra geometrizada, isso sem dúvida sob influência do cubismo, mas ele trabalha a sombra aqui, ó, de uma maneira que dá a impressão que você está vendo um baixo relevo, porque ele não trabalha o sombreado só na figura, ele trabalha esse sombreado no fundo, de uma maneira que parece que essas linhas foram esculpidas. Então, essa característica bem marcante da obra do Vicente do Rego Monteiro, faz parte da poética dele. Então, uma das coisas que valoriza um artista é as pessoas conseguirem olhar a obra dele e ela ter um traço, uma cor, um jeito de pintar que faz com que mesmo que você não veja, não tenha uma etiqueta te dizendo de quem é, você não viu assinatura, nada, você sabe quem é o artista. A assinatura dele não está ali pelas letras, está ali pela maneira que ele pinta, ou pela maneira que ele esculpe. Você consegue reconhecer quem é
o autor. John Graz, Prestes em Toledo, lembra aí um pouquinho o protocubismo do Cézanne, mas não é muito conhecida essa obra, que ninguém costuma falar muito dela. Pincelamos a Semana de Arte Moderna. Quando o Brasil deu o grito de independência nas artes e mostrou a própria cara. 80 anos depois, a herança está no dia a dia, nos museus, nas linhas retas das casas. Do modernismo vieram concretismo, tropicalismo, da modernidade a brasilidade, e da semana a eterna fome pelo novo. É no sempre, sempre será.